Olá, meus amigos, bom dia. Bom dia, colegas profissionais da contabilidade, do nosso estado, do interior e de todo o Brasil, que porventura alguém esteja assistindo em outro estado, né? Estamos iniciando mais um canal contábil. Já inicio agradecendo o Centro de Mídias da SEDUC pela salutar parceria, né, de nós podermos compartilhar através dele, socializar o conhecimento contábil para todo o nosso estado, que todos nós sabemos da dificuldade que temos de levar a educação continuada para os profissionais dos municípios mais longínquos do nosso Amazonas, né? E em alguns municípios nós temos só 1, 2 ou 3 profissionais, o que viabilizaria nós levarmos a educação continuada para esses municípios, né? Hoje, já mando um abraço também para os nossos delegados no interior do estado. Não vou falar todos aqui, porque como eu não fiz a minha colinha, eu não posso esquecer de alguém. Mas obrigado pela participação de vocês. Vocês são fundamentais para que esse programa realmente aconteça, né? Que possam estar chamando os profissionais da contabilidade a participar do canal contábil. Lembrando que pode ser feitas perguntas, né, através do Centro de Mídias, quem estiver assistindo nas escolas, e também pode fazer perguntas. Você pode estar baixando o aplicativo Humano e, através do aplicativo Humano, fazendo perguntas, né? Hoje nós estamos aqui, do meu lado, o professor Filemon, que também já agradeço a participação, já é um parceiro do nosso CRC, está aqui sempre que é chamado, vem aqui para trazer, socializar seu conhecimento, trazer as atualizações da nossa legislação, que a tendência é que mude muito, né? Nós estamos aí à beira de uma reforma da Previdência, também próximo de uma reforma tributária. Então, gente, muita mudança vem e o nosso perfil como profissional da contabilidade é aquele voltado realmente, vai ser cada vez mais voltado para estudar. O profissional estudioso, dedicado, que tem que deixar a balada de lado, a brincadeira de lado, e realmente se dedicar a estudar a nossa legislação, né? O Filemon aqui, hoje nós vamos falar de atualização do Simples Nacional. Já tivemos o programa presencial ontem, sala cheia, né? Foi de 9 até às 17h30, 18 horas. Então, e hoje, como de costume, nós trazemos para o canal contábil. Mas, sem mais delongas, né, já vou passar para o Filemon, para ele fazer suas considerações iniciais e logo em seguida iniciar a nossa palestra. Filemon, é contigo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Queria inicialmente cumprimentar a todos os telespectadores, a todas as pessoas que estão aí no interior do estado do Amazonas. Queria também cumprimentar o CRC do Amazonas, que com essa grande iniciativa consegue alcançar a grande maioria dos profissionais do estado. Queria também agradecer a confiança do CRC do Amazonas na pessoa do presidente Manuel Júnior, também da vice-presidente de desenvolvimento profissional, dona Edna, que para mim é uma honra, uma satisfação muito grande poder estar aqui no estado do Amazonas pela segunda vez aqui, né? Pela segunda vez aqui no canal contábil, esta que já é uma referência de comunicação, para o segmento de contabilidade no Brasil. Então o canal contábil está aí firme, forte, levando conhecimento, e para mim é uma honra poder fazer parte também dessa programação. Meu muito obrigado, Manuel, muito obrigado a todos do CRC do Amazonas, e obrigado a você pela atenção, e espero que tenhamos aqui um bom momento juntos, um momento de crescimento, um momento de discussões, um momento onde vai ter a evolução no entendimento da legislação tributária brasileira, né? Hoje o nosso assunto vai ser o Simples Nacional, e o Simples Nacional, com algumas atualizações para 2019, mas principalmente para as consolidações do ano de 2000, da legislação que alterou em 2018, e esse ano tem aí algumas condições em relação às consolidações dessa norma, né? Então, falar de Simples Nacional é falar talvez de 95%, 92% do mercado de profissionais de contabilidade.
falar de Simples Nacional, então, ele tem uma grande amplitude dentro do ambiente do mercado de contabilidade, dos prestadores de serviços de contabilidade, dos contadores que atuam dentro desse serviço de contabilidade. Enfim, o Simples Nacional, ele é aí um grande propulsor da atividade, da atuação do profissional contábil. E o Simples Nacional, ele foi instituído inicialmente pela Lei Complementar 123, juntamente com as suas atualizações, né? Todas elas, as atualizações, para manter o Simples aí vivo, contemporâneo, e para manter o Simples aí atualizado com relação às modificações que a economia acontecem, né? Primeira coisa, é importante frisar uma situação em que é a seguinte. Muita gente confunde a ME e EPP com Simples Nacional. É importante dizer que microempresa e empresa de pequeno porte são portes de empresa. E Simples Nacional é regime de tributação que as MEs e EPPs podem optar. Ou seja, o Simples Nacional é uma das características que a ME ou EPP ela pode optar. Por que é bom trazer essa situação? Porque a ME ou EPP ela goza também de outros benefícios por ser ME ou EPP. Ela goza, por exemplo, de uma simplificação no acesso ao crédito de mercado. Ela goza, por exemplo, de uma preferência na aquisição efetuada por órgãos públicos, a tecnologia, o associativismo, regras de inclusão, enfim, tem vários benefícios que a ME ou EPP, por serem micro e pequena empresa, possuem que não é aplicado, por exemplo, à grande empresa. Um dos exemplos mais comuns, o acesso ao crédito, é a documentação necessária. As grandes empresas, por exemplo, são necessárias a apresentação de balanços patrimoniais mais completos. A micro e pequena empresa ela pode apresentar apenas aquela declaração de faturamento, que ela já tem ali a documentação comprobatória. São os benefícios que a lei traz na facilitação. Isso é uma facilidade que a lei traz por ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Sendo microempresa e empresa de pequeno porte, ela pode optar pelo Simples. Ela não obrigatoriamente é do Simples, ela pode optar pelo Simples. Eu posso ter uma ME ou EPP de lucro presumido ou real, mas posso ter também uma ME ou EPP que seja optante ao Simples Nacional. Então é importante dizer que o Simples é uma característica ou uma condição em que a ME ou EPP ela pode optar, tá? Então essa é o primeiro comentário aí, a primeira coisa que é importante a gente verificar. São os chamados aspectos constitucionais do Simples. Continuando então, nós vamos ter aqui, nesse nosso encontro, uma análise mais específica do que diz respeito ao Simples no seu capítulo de número 4, que é no Estatuto da ME ou EPP, o capítulo de número 4 trata do Simples Nacional. E quando a gente fala do Simples Nacional como um regime tributário, tá? Então nós vamos lá ao conceito do Simples Nacional. O conceito do Simples é um regime tributário diferenciado, destinado exclusivamente a micro e pequenas empresas. Além do porte de contribuinte, a legislação ainda estabelece diversas restrições que impedem a opção pelo regime. Então, o Simples Nacional, como um regime tributário, ele tem regras que têm que ser obedecidas para o ingresso, para a qualificação dessa opção. Normalmente, a opção ela acontece todo janeiro de cada ano. Então, todo mês de janeiro de cada ano, até lá
o dia 30 a gente tem que fazer a opção pelo Simples Nacional. E nesse contexto, as condições necessárias a essa opção têm que ser presentes lá no dia 30. Né? Então, a gente observa, por exemplo, que muitas vezes chega lá no dia 30, tem um pagamento que não foi efetuado de uma guia, tem alguma pendência com qualquer que seja dos órgãos ligados ao Simples Nacional, como, por exemplo, a Receita Federal, a Cefaz no Estado e também o município. Então, se não tem aquela regularidade junto a esses entes, né? Se não tem aquela regularidade, a opção ela não poderá ser feita, porque uma das condições é justamente estar regular. Então, essa opção ela é feita anualmente até o dia 30 do mês de janeiro de cada ano. Tá? Bom, ME/EPP, para o Simples Nacional, o que se considera? Então, a gente vai ter lá, Simples Nacional, ME/EPP. O que se considera para o Simples Nacional como uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte? Todas pessoas jurídicas? Não. Se consideram para o ME/EPP a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada, chamada EIRELI, o empresário individual e também, quando estiverem devidamente registrados, no registro mercantil, no registro de empresas mercantis ou no registro civil de pessoas jurídicas, conforme o caso, e a sociedade de advogados registrados com o registro da OAB. Tá? Estas são empresas que são reconhecidas para fins de ME/EPP. Exemplo, se for uma sociedade anônima, embora o faturamento dela esteja dentro do limite de faturamento aceito pela ME/EPP, uma sociedade anônima, por exemplo, ela não pode fazer parte desse rol, ela não pode se beneficiar como simples ou como ME ou como EPP. Tá ok? No caso de microempresas, são aquelas empresas que auferem cada ano calendário o valor de R$360 mil no máximo. Tá? No máximo, R$360 mil. No caso de empresas de pequeno porte, as chamadas EPPs, é que vai auferir no ano calendário valores superiores a 360 mil, mas que sejam inferiores a 4.800.000. Um pouco mais à frente, nós teremos aí a aplicação do limite aplicado ao Estado. Tá? Do limite aplicado ao Estado. Um pouco mais à frente a gente vai falar que o limite do Estado não acompanhou o limite federal. O limite federal, então, ele passou a ser de 4.800.000, mas os limites dos estados ainda está em 3.600.000, do município também em 3.600.000. Por isso é importante a gente atentar a isso, tá? Que é essa questão dos limites federal e limites estaduais. As situações mudaram aí a partir do ano de 2018. Tá? Uma dúvida muito comum, e aí, gente, eu quero convidar vocês para fazer perguntas, né? Aqui nós estamos recebendo as perguntas, tá? Manuel está aqui comigo. Estou aqui acompanhando aqui pelo Mano as perguntas que porventura aconteçam, né? E quem tiver os nossos delegados que estejam lá nas escolas, nas estaduais, acompanhando, eles também vão poder fazer perguntas e podem entrar também no ar. Eles entram no ar. Bacana, ao vivo. Sempre o Nazareno entra, Manacapuru e outras escolas acabam entrando no ar e eles fazem perguntas, né? A questão do simples sempre gera muita dúvida, né? Na verdade, o simples ele deixou de ser simples, né? Ele devia mudar de nome também para chamar complicado, porque com a mudança que houve, realmente ele ficou muito mais complicado, o cálculo dele é diferente, mas isso aqui o Filemon vai estar aqui, vai
esclarecer tudo para a gente. Isso, a gente está aqui para colaborar. Vamos lá, falar de limite proporcional. Uma dúvida que muita gente tem é com relação ao limite proporcional no início da atividade. Então, por exemplo, uma empresa que começou as suas atividades lá no dia 7 de agosto de 2016. Então, essa empresa, de 7 de agosto de 2016, ela começa as suas atividades. Como eu faço o cálculo para saber se ela estará dentro do Simples até dezembro? Eu tenho que levar em consideração o número de meses em que esta empresa terá dentro do ano calendário. Então, se ela começou as atividades em 7 de agosto, ela vai ter o mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, ela vai ter 5 meses de atividade. Tendo 5 meses de atividade, se for uma ME, era só em 2016 dividir 360 por 12, iríamos encontrar o valor de 30 mil. Agora, se for uma EPP, nós iríamos dividir 3 milhões e 600 por 12, iríamos encontrar o valor de 300 mil. Se fosse uma ME, era só pegar o valor de 30 mil e multiplicar pelo número de meses, que aí dá 30 mil vezes 5, 150 mil. E se for uma EPP, é só multiplicar os 300 mil por 5, nós vamos encontrar um valor de R$1,5 milhão. A partir de 2018, o limite máximo dessa EPP, ela passou a ser de 400 mil por ano. Aliás, por mês. 4 milhões e 800 por ano. Então, exemplo, uma empresa começou ou vai iniciar as suas atividades agora no mês de abril. Mês de abril é o mês 4. Então, contando juntamente com o mês 4, até o mês 12, nós vamos ter 9 meses. Então, 9 meses, vamos pegar os 400 mil do limite da EPP, multiplicar por 9, nós vamos achar o valor de 3 milhões e 600 mil, que seria o limite anual para a empresa que constituiu agora em abril. Então, sempre pensando na proporcionalidade. Tá? E as regras, a questão aí da regra no primeiro ano, muita gente pergunta sobre o desenquadramento. Como ocorre o desenquadramento disso? Bom, a minha dica nesse caso é a seguinte: nós sempre temos que estar atentos aos efeitos do desenquadramento. Por quê? Exemplo, se eu cheguei no final do primeiro ano, e aí eu estou falando uma regra do primeiro ano, ok? Só aplicável ao primeiro ano. Se eu chego no final do primeiro ano e o excedente da receita ficar até 20%, então, por exemplo, a empresa começou em abril desse ano, tem até dezembro 3 milhões e 600 de limite. 3 milhões e 600 de limite dá um valor de 720 mil, o limite de 20%. Então, nós teríamos aí um valor de 4 milhões e 320, o limite de 20%, incluindo o limite de 20%. Então, por exemplo, os 3 milhões e 600 é o limite anual. Acrescido de 20% vai dar 4 milhões e 320. Se a empresa ela realiza até 3 milhões e 600, ela pode ser simples o ano que vem. Se a empresa realiza entre 3 milhões e 600 e 4 milhões e 320, ela não poderá ser simples o ano que vem, mas ela continuou como simples esse ano. O problema ocorre
quando a empresa ultrapassa o valor de 20% no primeiro ano. Por quê? Ao ultrapassar o valor de 4.320.000, ela é desenquadrada com os efeitos retroativos ao início da atividade. E isso vai fazer com que ela tenha o pagamento dos impostos conforme o novo regime, desde o início das suas atividades, como, por exemplo, o lucro presumido, o lucro real. E um problema maior ainda, na verdade, porque como esses tributos eles não serão pagos na época, aí o DARF do Imposto de Renda, o DARF da CSLL, o PIS, COFINS, todos os tributos vão já vir com multa e juros pelo atraso do pagamento. E a multa e juros também vai ser aplicada às obrigações acessórias do novo regime que não foram entregues à época. Está aí a importância de estar acompanhando todo o tempo o faturamento do cliente, estar mostrando para ele, através dos balanços, nas demonstrações contábeis, o que está acontecendo dentro da empresa dele, né? Para você ter um controle e não ser pego de surpresa, porque muito provavelmente o empresário vai botar a culpa no contador. Então, você tem que ficar atento para isso, para ver realmente se o limite está estourando, o que pode ser feito, né? Enfim, está atento à movimentação da sua empresa. É para isso que a gente está caminhando, para ser um profissional assessor, o contador assessor, né? E não mais aquele que está elaborando todo dia, fazendo lançamento. Isso aí realmente a gente está fadado a acabar. Então, é importante se atualizar e realmente acompanhar diretamente o que acontece na empresa do cliente. Com certeza, com certeza. Até porque, realizando um acompanhamento desse faturamento, importante dizer também que o faturamento é só uma das condições. A gente vai falar sobre outras condições também que podem levar ao desenquadramento. Mas, acompanhando essa evolução do faturamento, acompanhando ela, já seria possível evitar, por exemplo, um dissabor ou uma atuação, ou qualquer irregularidade com relação ao fisco nesse sentido, orientando ele da melhor forma para as suas atividades. Tá ok? Nós vamos ver, então, algumas proporcionalidades aqui que são aplicáveis ao ME e à EPP, a microempresa e a empresa de pequeno porte. As proporcionalidades, então, a gente tem o seguinte: se eu tiver um mês de atividade, naturalmente o meu limite da ME é 30 mil e o da EPP 400 mil. Se eu tiver 2 meses, a ME vai para 60 mil e o EPP vai para 800. Se eu tiver 3 meses, a ME vai para 90 e a EPP para 1.200.000 e assim continuamente, ok? É só dar uma olhadinha aí e entendendo aí sobre essa questão da proporcionalidade, tá? Bom, agora nós vamos começar aquela parte que fala das vedações, né? As vedações. Então, é uma parte muito importante, porque ela trata de situações em que são vedadas o ingresso do Simples Nacional. E a gente vai ver que a receita é um fator importante, mas não é o único. A receita é um fator importante nesse contexto, mas não é o único contexto, não é a única situação. Então, o Simples Nacional, ele tem as vedações dele. Se o contribuinte verificar que não incorre nenhuma dessas vedações e que apenas não pode fazer, por exemplo, a opção do regime tributário por não ser interessante ou pelo que não estar impeditivo, todavia o contribuinte poderá aproveitar também dos demais benefícios do Estatuto da ML e da EPP. Tá? Vamos ver cada uma das vedações previstas na Lei Complementar 123. A primeira, lá no item A, a primeira, que é o item A, é de cujo capital participe outra pessoa jurídica. Bom,
A empresa que possuir em seu quadro societário uma outra pessoa jurídica estará automaticamente impedida de optar pelo regime simplificado de apuração e recolhimento dos impostos, denominado Simples Nacional. Agora, eu queria trazer uma situação aqui, que é uma situação que já tem acontecido, tá? Por parte de alguns fiscos estaduais, e eu quero trazer para vocês para que a gente possa refletir junto nessa situação. O ato de comércio, ele é um ato que a gente conhece como privativo da pessoa jurídica. Ou seja, a atividade comercial ela pode ser exercida pela pessoa jurídica. Como ela é um ato de pessoa jurídica, muita gente pergunta assim, mas Filemon, eu posso vender algo, eu posso vender como um produto, uma mercadoria, eu posso vender alguma coisa? É importante dizer que quando a venda ela ocorre de maneira legal, ela tem que ocorrer pela pessoa jurídica. Não prestação de serviço, mas venda de produtos, comércio. Venda de produtos ou fabricação. Tá? Nesse contexto, quando a gente tem essa aplicação, o que os estados, quando identificam, por exemplo, aquelas pessoas que realizam atos de comércio, a pessoa que compra roupa de maneira informal e vende de maneira informal, a pessoa que, enfim, a pessoa que realiza atos ali de comércio, quando o Estado identifica essa irregularidade, ele equipara essa pessoa a uma pessoa jurídica. Ou seja, o Estado identifica que aquela pessoa física está realizando uma atividade que é privativa de pessoa jurídica e faz a equiparação. E essa equiparação, ela possui um fato que é a competência relativa àquela irregularidade. Então, por exemplo, alguém foi equiparado referente à competência de maio de 2018. Naquela situação, aquela pessoa física se tornou equiparada. Quando ela se torna equiparada, acontecem dois efeitos. A primeira, essa pessoa física não tem mais a regularidade fiscal a partir de maio de 2018, se fosse o caso da competência maio. E, além disso, ela é uma pessoa física equiparada à jurídica. Por esses dois motivos, se ela for sócia de uma empresa do Simples Nacional, essa empresa poderá, sim, ser notificada e ser, por exemplo, desenquadrada por ofício, porque o fisco ele vai identificar que ali tem a participação de uma pessoa equiparada dentro do Simples Nacional. Ali também não terá a regularidade do sócio, que é condição para a manutenção do Simples Nacional na empresa que ele é sócio. Tá? Então, essa situação a gente precisa tomar cuidado, porque o fisco, ele cada dia mais chega próximo a essas atividades executadas por pessoas físicas de maneira irregular. Tá? Então, o ideal é orientar o cliente, orientar o empresário, orientar a pessoa de forma mais precisa possível, para que ele não corra esse risco, para que ele realize tudo dentro das normas. Né? Então, de cujo capital participe outra pessoa jurídica, e aí tomar o cuidado para, as equiparações que podem trazer riscos fiscais aí, para a sociedade. Filemon, né? Aí não teria a questão do sócio, né? O sócio ele pode participar em outra sociedade sem perder a opção do Simples até 10%, é isso? Sim. Nós vamos ver aqui que o sócio de empresa optante pelo Simples, ele pode ter outros negócios, inclusive empresas grandes, empresas médias, empresas de lucro presumido, real. Isso tem uma regra, né? Certo. Quando se tem as duas empresas no Simples, o somatório do faturamento é global. Mas quando tem
as duas empresas, por exemplo, uma no simples e uma no lucro presumido, aí nós vamos entrar no limite dos 10% de participação, para saber se soma ou não. Né? Daqui a pouco a gente vai ver, está ali no item B e C. Né? Então vamos ao item B. O item B, aliás, o item B, o C depois fala da participação societária. O B, então, é que seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior. Neste item B, a grande dúvida que tem, a maioria das pessoas me perguntam dentro de treinamentos e no dia a dia, é o seguinte: a empresa brasileira de representação comercial que representa aqui um produto do exterior, ela está vedada ao Simples? Não, ela não está vedada ao Simples. A representação que essa normativa traz não é a representação comercial de empresa brasileira. É quando a empresa estrangeira possui no Brasil uma representação dela. Tá? Então, a própria empresa estrangeira, possuindo no Brasil uma representação dela, ela está vedada ao Simples. Mas o escritório de representação comercial brasileiro, o escritório de representação comercial brasileiro, que representa produtos estrangeiros, não está vedado ao Simples Nacional. Tá ok? O item C agora, portanto, o item C, aí nós temos as situações da participação societária. Se o sócio for participante de uma outra empresa que também seja do Simples Nacional, independente do volume de faturamento, independente do volume de participação societária dela, os faturamentos irão ser somados. Por exemplo, as duas, o sócio 1, nesse caso aí, ele é sócio de 35% da empresa A e de 60% da empresa B. E ambas faturaram 3.300.000 a empresa A e 2.800.000 a empresa B. O somatório das duas receitas, dos dois faturamentos, foram de 6.600.000 reais. 6.600.000 reais, eles foram acima do limite de 4.800.000. Então, nesse caso, o limite de 4.800.000, como ele foi ultrapassado, as empresas, as duas, serão vedadas ao Simples Nacional. As duas perdem a condição do Simples Nacional, porque elas somam e as duas têm que sair. Tá? Agora, no item D, nós já temos uma outra situação, que é quando o sócio participa com mais de 10% do capital de uma outra empresa que seja de lucro presumido ou lucro real, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4.800.000. Por exemplo, a Paula possui 25% das cotas de empresa Paula e Carolina Limitada, cujo faturamento no ano calendário de 2018 foi de 2.200.000. Então, ela é uma empresa, uma ME, uma EPP, que faturou 2.200.000 no ano calendário de 2018. Essa empresária, em março de 2018, decide entrar de sócia na empresa XYZSA, cujo faturamento no ano calendário de 2017 foi de 10 milhões. Ela adquiriu 1% dessa sociedade. Então, o faturamento de 2.200.000, ali, aliás, tem o ano calendário é 2018 também, tá? O ano calendário é 2018 ali. Então, como ela adquiriu apenas 1% dessa sociedade, a participação de XYZ é menor do que 10%, mesmo com a receita ultrapassando 4.800.000, a empresa Paula e Carolina pode permanecer no Simples Nacional, porque a Paula tem menos de 10% daquela empresa cujo faturamento excedeu e não é optante pelo Simples Nacional. Tá? No item E, cujo sócio... O item E, por favor, lá. Né?
aí, cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4.800.000. Bom, aqui eu quero fazer uma pequena pausa para falar sobre a questão do titular, seja administrador ou equiparado. É muito comum, tá? A montagem de grupos econômicos, não um grupo econômico de direito, mas de fato, onde alguém monta ali empresas e fazem sociedades diversificadas, né, com várias empresas ali, com pessoas, às vezes, negócios familiares, aí coloca ali o filho em um negócio, a mãe em outro negócio, a esposa, o esposo, enfim, realiza aquele grupo ali, aquela organização de empresas. Tá? Só que nós temos que entender que se houver naquela organização de vários negócios uma pessoa que seja a pessoa administradora de tudo, ou seja, se ela for o administrador de tudo, as receitas vão ser somadas para fins de Simples Nacional. Então, naqueles casos onde ocorrem a separação dos negócios ali, a separação de empresas, nós temos que tomar um cuidado ali, porque o administrador, ele não precisa ser o administrador de direito, ele pode ser o de fato. Pois é, então seria a questão do administrador sócio ou não sócio? Eu vou dar um exemplo, né? Assim, seria, nesse caso aí que você especifica, seria o administrador sócio ou só administrador? É aquele administrador de fato, né? Uhum. Porque o administrador presente na Receita Federal, como representante legal da empresa, ou aquele chamado sócio administrador que está no contrato social, ele já está qualificado. Como sócio. Como sócio ali. Uhum. Ele já está qualificado. O grande perigo ele corre quando, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, né? Esse sócio, ele já tem uma empresa, aí tem uma empresa também em nome da filha ou do filho, certo, só que a qual ele também faz a parte administrativa de fato. Então, por exemplo, aquele sócio, ele assina todos os cheques da empresa, assina os contratos pela empresa, assume responsabilidades. Esse administrador de fato, se eventualmente o fisco identificar que isso esteja acontecendo, o que vai acontecer aí é que essa empresa também vai ser somada tudo junto para poder uma identificação da aplicação do Simples Nacional. Certo. Então, a Receita, ela pode identificar esse conjunto e ela pode falar assim, olha, você é administrador de fato e vai ser responsável por todas as empresas, portanto, vamos somar todos os faturamentos para identificar o enquadramento correto no Simples. Certo. Tá? Então, em um possível processo de fiscalização, teria esse risco aí com relação ao administrador. Tá? Então, se a pessoa é administrador em uma empresa também, é aquele administrador profissional, que ele é colocado no contrato social da outra empresa, mesmo sem ser sócio, também conta aquele faturamento para fins de enquadramento do Simples da empresa que ele é sócio. Tá? Então, tomar cuidado, porque não é só a figura do sócio, tem as figuras também do administrador para fins de vedação. Ok? Vamos lá, então, item F. O item F. Constituídas sob a forma de cooperativas, salvo aquelas cooperativas que são chamadas de consumos. Pessoas jurídicas constituídas como cooperativa estão impedidas de optar pelo Simples Nacional,
exceto se forem cooperativas de consumo, que são permitidas desde que se enquadrem nas demais condições. Então, cooperativa, a maioria, ou com exceção a de consumo, está vedada. O item G, nós vamos lá, que participe de outra pessoa, que participe do capital de outra pessoa jurídica. Tá? A questão de participação de outra pessoa jurídica, ou a questão de participação da pessoa jurídica ter participação na empresa, ou da empresa ter participação em outra pessoa jurídica, isso tem sido cada dia mais comum. E eu queria aqui deixar um alerta para os contadores, que essa regra é uma regra muito importante, principalmente no momento atual que nós estamos vivendo, onde a holding tem se tornado cada dia mais uma prática presente nas nossas atividades. E a holding nada mais é do que uma organização, uma empresa que ela tem participação em outras empresas, tá? Mas eu já vi pessoas orientando que pudessem continuar no Simples tendo holdings. Se a holding for participante da pessoa jurídica, ela veda o Simples. Ou a própria empresa holding é vedada a realizar a opção do Simples para ela pela atividade que ela exerce. Então, quando forem fazer a questão da holding, atentem-se bem para esses fatos, tá? Holdings não estão inseridas no ambiente do Simples Nacional. Então, eles estaria pelo Simples, ou pelo lucro real, ou se tem algum impedimento de alguém que é sócio de uma empresa pelo Simples Nacional participar de uma holding, como é que seria? Existe um percentual ou alguma coisa desse tipo? Por exemplo, o sócio que ele é sócio em empresa do Simples, certo, ele pode participar de uma holding. Se o faturamento da holding, ou seja, se o movimento da holding tiver valores superiores àqueles do limite, aí ele estaria impedido. Mas se ele for até 10%, essa holding não interfere no Simples Nacional. Entendi. Então, as duas condições, né? Participar com 10% sem ser atingido, se por acaso Exatamente. O faturamento da holding ultrapassar 4 milhões e 800, e a condição de ele passar, a holding passar de 4 milhões e 800 e ele ser no somatório dos dois negócios, aí ele estaria desenquadrado. Exatamente. Tá? Então, e a holding é cada dia mais presente, tá? A holding é cada dia mais presente. Então, a gente tem visto a figura da holding cada dia mais presente aí dentro dos escritórios, das contabilidades. Por isso que é importante a gente poder estar citando essa questão aqui. Tá? Que exerçam atividades, que são atividades que a gente conhece como atividades do sistema financeiro, que são atividades exercidas de banco comercial, de investimentos, de desenvolvimento, de caixa econômica, enfim, essas atividades não podem ser do Simples Nacional. Essas atividades, elas são vedadas ao Simples Nacional. O item I é um item muito importante, porque às vezes não se é dado a importância necessária para ele. E aí eu vou trazer aqui para um exemplo real, que é o seguinte, né? Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido nos últimos 5 anos. Tá? Pouca gente faz a análise dos últimos 5 anos de uma empresa para ver se ela não sofreu cisão ou incorporação ou fusão, alguma coisa nesse sentido, tá?
para enquadramento simples. E isso, eu vou dar um exemplo de como pode acontecer. Vamos supor que alguém deixa uma herança, um negócio, uma empresa, uma loja, tá? Essa loja os filhos vão assumir e eles tomam a decisão de fazer por cisão. Cada um vai cuidar da sua parte de forma desmembrada. Essa é uma condição que cada um que for remanescente dessa cisão, cada empresa deverá aguardar 5 anos para ser optante pelo Simples Nacional. Então, e muitas vezes, deu lá 2, 3, 4 anos, um contador recebe lá uma escrita lá no seu escritório e acaba não fazendo essa pesquisa para saber de onde essa empresa veio ou se nos últimos 5 anos teve, de fato, essa opção. Tá ok? Constituída de forma SA, também não pode. Tá? O item J é constituída sob forma de sociedade por ações, não pode ser optante pelo Simples Nacional. E o último item que traz a norma, cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com a contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Este item aí ele entrou muito em destaque, principalmente pela regra trabalhista, né? Porque o que a norma traz nesse contexto? É que a empresa do Simples, aliás, a empresa não pode optar pelo Simples quando o sócio dela for um prestador de serviço, mas ele também tiver aquela relação chamada de vínculo empregatício, ou seja, quando ele tiver na relação com o contratante a pessoalidade, a subordinação e a habitualidade. Isso significa que esta é uma empresa que está realizando a terceirização de forma irregular. Então, ela não pode ser optante pelo Simples. Ela não pode ter o Simples Nacional como regime tributário beneficiado. Nesse caso, vou dar exemplos aqui. Uma empresa contrata um gerente de manutenção como pessoa jurídica. Uma empresa contrata um gerente de manutenção como pessoa jurídica. E esse gerente de manutenção, ele constitui uma empresa, mas ele exerce, de fato, uma atividade subordinada, uma atividade não eventual, uma atividade que constitui, de fato, como vínculo empregatício. Aí, nesse caso especificamente, não pode ser optante pelo Simples. Se for identificado vínculo empregatício, se for identificado uma terceirização irregular, ela perderá também os benefícios do Simples Nacional retroativamente e ela pode ter um problema bem grande aí em relação a isso. Tá? Isso trata das terceirizações. Tá? Então, essa é a pessoa do sócio. As atividades que, porventura, sejam atividades chamadas de terceirizadas do Simples, estão lá no anexo 4, principalmente, a limpeza, conservação e assim por diante, elas são permitidas desde que não configurem, de fato, uma cessão de mão de obra, mas aqui a ideia da norma aqui é o sócio, o titular ou sócio. Esse titular ou esse sócio, ele tem essa condição de pessoalidade, subordinação e habitualidade com o contratante? Sim. Então não pode ser do Simples Nacional. Se ele não tiver nenhuma dessas condições com o contratante, aí ele pode ser do Simples Nacional sem problema nenhum. Então é um problema trabalhista que envolve também na opção ao Simples Nacional. Né? É um problema trabalhista. Ok? Bom, algumas atividades, elas são atividades que a gente poderia trazer aqui como polêmicas, né? Atividades polêmicas. Entre as atividades polêmicas estão lá
a locação de bens móveis, como veículos, por exemplo, mas que ela vai com a mão de obra. Então, eu loquei o veículo, mas ela vai com mão de obra. Loquei um trator que já vem com o operador, loquei uma máquina que já vem com o operador. Isso é cada dia mais comum, né? Cada dia mais comum nas atividades. A pergunta sempre que existe é: eu posso optar pelo Simples Nacional nessa atividade? Bem, a opinião da Receita, através da solução de consulta COSIT 294, é que com a alocação com mão de obra, ela pode, desde que essa mão de obra seja necessária à sua utilização e a atividade não se enquadre em nenhuma das vedações legais à opção. Uma dessas vedações, por exemplo, é a cessão de mão de obra, que está prevista no artigo 17, no item 12 da Lei Complementar 123. Para escapar à vedação prevista da cessão de mão de obra, ela tem que ter pelo menos duas situações. A primeira é decorrer de contrato de locação de bens móveis. Então, o contrato da locação do bem, esse contrato ele tem que ser de locação de bem. E o segundo tem que ser meramente incidental. Ele não pode ser algo efetivo, algo que não seja, que seja contínuo, que seja uma necessidade contínua da tomadora. Por que ela não pode? Porque senão configuraria a cessão de mão de obra e está vedada ao Simples Nacional. Então isso tem que ser algo incidental, isso tem que ser algo que não é comum, rotineiro, contínuo, permanente. Isso tem que ser algo que seja temporal, rápido, algo que seja configurado rapidamente. Tá ok? Então, a locação com mão de obra, ela pode, desde que esteja dentro das regras previstas pela orientação do fisco. Ou seja, que ela esteja no contrato de locação, que ela seja incidental, ou seja, que ela seja temporal, rápida, não configure uma cessão definitiva de mão de obra. Ok? Outra atividade um tanto polêmica, muito questionada, é a atividade da locação de imóveis próprios. Tá? A atividade de locação de imóveis próprios é que até dia 31/12/2008 não havia impedimento para essa atividade. No entanto, a partir de 2009, essa atividade ela passou a ter impedimentos e ela não é permitida mais a locação de imóveis, a não ser quando essa locação se configurar um serviço de ISS. Então, quando tiver um serviço de ISS ligado a essa locação, pode. Caso contrário, não pode. Aqui, por exemplo, a gente está falando de locação e também sublocação, né? Então, locações e sublocações de imóveis estão vedados ao Simples Nacional. Tá ok? Outra atividade, transporte intermunicipal e interestadual. De modo geral, o serviço de transporte intermunicipal e interestadual e de passageiros é vedado ao Simples. No entanto, a partir de 2015, ele passou a ser permitido quando for prestado na modalidade fluvial ou nas demais modalidades, quando possuir característica de transporte urbano ou metropolitano, ou realizar-se sobre fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de estudantes ou trabalhadores. Tá? Aí, para caracterizar o que é esse transporte intermunicipal e interestadual, ou transporte urbano e metropolitano, a Receita também orientou da seguinte forma: para esses efeitos, considera-se transporte urbano ou metropolitano o que cumulativamente for
realizado entre municípios limítrofes, ainda que de diferentes estados, ou obedeça a trajetos que compreendam regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões constituídas por agrupamento de municípios, instituídas por legislação estadual, podendo, no caso de transporte metropolitano, ser intercalado com áreas rurais. Possuir caráter público coletivo de passageiros entre municípios, assim considerado aquele realizado por veículo com especificações apropriadas, ou seja, que esteja dentro das normas da NTT. Acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e horários previamente estabelecidos, viagens intermitentes, preços fixados pelo poder público. Tá? Esta é uma condição para a aplicação do Simples. E depois nós temos uma outra situação, a próxima situação, que é a questão do transporte de estudantes e trabalhadores. O transporte de estudantes e trabalhadores, eles deverão existir de forma comum, ou seja, quando ele for realizado sob forma de fretamento contínuo, tá? Ou para pessoas físicas ou jurídicas, mediante contrato por escrito e emissão de documento fiscal para a realização de um número determinado de viagens e com destino único e usuários definidos. Obedecer a trajetos que compreendam regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões constituídas por agrupamento de municípios limítrofes, instituídas por legislação estadual. Então, normalmente, esse transporte é aquele transporte chamado de o fretado, ônibus fretado das empresas, ou mesmo transporte escolar efetuado. Normalmente é esse tipo de transporte a que se refere este item, ok? Então, vamos ver. Simples Nacional, vedação, atividades, tá? Só para dar um alô aqui, Manacapuru está conectado, um abraço. Nazareno, estou acompanhando aqui pelo aplicativo Mano. Nazareno está ligado lá com os colegas da contabilidade lá em Manacapuru. Um abraço, meu amigo. Um abraço, pessoal, é Manacapuru. Isso, Manacapuru. Bacana. Um abraço para o pessoal lá de Manacapuru. Então, aí, continuando aqui, Simples Nacional, vedação, atividades. Então, quando a gente vai falar sobre a opção do Simples, nós temos que levar em consideração o quadro societário, que foi essas condições que a gente falou, as atividades, tá? Quais são as atividades impedidas ou permitidas, e também um terceiro caso, e esse terceiro caso tem aplicado cada dia mais a diversas pessoas, que são os débitos tributários, né? Os débitos tributários. Ou seja, é necessário que a empresa regularize os débitos tributários da União, dos estados, Distrito Federal e municípios no período de opção pelo Simples Nacional. Esses débitos tributários, inclusive, eles não têm necessariamente que serem débitos do Simples, né? A gente pode ser enquadrado aí. Por exemplo, tem muita gente que acaba tendo problemas, aí no enquadramento do Simples Nacional, porque deve uma taxa de incêndio para o Estado, deve lá, por exemplo, uma taxa de um IPTU na prefeitura, deve um IPVA de um veículo, ou qualquer outro débito tributário que não precisa necessariamente ser do Simples Nacional. Pode ser qualquer débito com qualquer um dos entes, seja federal, municipal ou estadual. Então, tomem bastante cuidado com isso, porque tem taxas, às vezes, que você até desconhece. Eu vou dar um exemplo aqui. É muito comum o Estado, você, na parte do Estado, você ter o recolhimento do ITCD de forma em duas vezes, né? Não é bem duas vezes. Você recolhe o ITCD e depois o Estado verifica se você reconheceu os valores corretos como deveria, e ele pode te cobrar uma diferença por isso. Às vezes, o Estado ele mensurou o valor superior àquele que você havia declarado, gera para você um tributo e você não tem um conhecimento ali, e ele fica em aberto. Pode ser, sim, um fato impeditivo ao Simples Nacional,
um débito dessa natureza, por exemplo, que muitas vezes o contribuinte nem está sabendo. Por isso que é importante ter aí um cuidado de buscar a manutenção da regularidade fiscal, de manter-se em condições de regularidade fiscal todo o tempo, a fim aí de ter a manutenção da sua condição do Simples Nacional. Tá? Bem, uma outra situação em que agora nós vamos entrar, é o conceito de receita bruta. Conceito de receita bruta. O Comitê Gestor do Simples Nacional, através da instrução da Resolução 129 de 2016, ele trouxe um conceito de receita bruta, que é o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações de conta alheia, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. A Lei Complementar 123, então, lá no seu artigo 3º, no caput, parágrafo 1º. Bom, por que houve a necessidade do Comitê Gestor do Simples Nacional se posicionar nesse sentido? Alguns foram os motivos. Primeiro, para quem vai lembrar bem, 2016 foi logo em seguida da alteração também da Receita Bruta para fins federais, trazidos pela Lei 12.973 de 2014. Então, a Lei 12.973 mudou o conceito de Receita Bruta dentro do ambiente normativo federal, justamente porque houve questionamentos quanto à aplicação ou não de certas receitas. Porque quando a Lei 12.973, que são aplicadas as receitas amplas federais, e aí agrega PIS, COFINS, Imposto de Renda, CSLL e tudo, estas tinham 3 itens, que era o produto da venda, o produto da venda de bens, os serviços e a conta alheia. E algumas atividades passaram a ser questionáveis quanto à aplicação do que era receita bruta. Como, por exemplo, uma atividade de estacionamento. Estacionamento. Estacionamento é venda de um produto? É venda de um produto de estacionamento? Na verdade, a pessoa veio, estacionou, foi embora, não levou nada. Então, ela não tem a caracterização de um produto, de um bem, de uma mercadoria. É uma prestação de serviço? Aí, há um questionamento se é uma locação de um espaço ou se é a prestação de serviço de fato. Mas para quem reconhece que é uma locação de um espaço, o estacionamento, que você locou o espaço temporariamente, não caracteriza aquilo como serviço. E também não é uma operação por conta alheia. Sendo assim, uma atividade como essa, ela não consideraria como receita bruta. E se ela não considera como receita bruta, ela não seria tributada em nenhum dos tributos federais. Então, por isso, teve a modificação em 2014 da Lei 12.973. E no Simples Nacional começaram a acontecer questionamentos desse tipo. Por exemplo, a empresa... Aí nós vamos ter um exemplo aí do conceito de receita bruta, que é a empresa X limitada, optante pelo Simples Nacional, atua no comércio varejista, ou seja, compra e revende mercadorias. Como é uma operação em conta própria, sua receita bruta será o valor total de receita de vendas, sem subtrair dela o valor das aquisições, que são as entradas. E por que isso foi necessário? Porque já tinha algumas demandas requerendo que os valores das entradas fossem retirados do valor da saída do Simples para fins de tributação. Então, por esse motivo, foi necessário um posicionamento nesse contexto aí do conceito de receita bruta. Outra situação é a venda de consignados. Principalmente quem trabalha lá na operação de veículos, a pessoa física consignou
no vendedor de veículos um determinado veículo, o vendedor vendeu, ele faz jus apenas à receita de comissão. Então, ele não precisa emitir a nota fiscal ou reconhecer a nota fiscal como receita do veículo. O veículo não era dela, o veículo é de consignado, ou seja, a única receita que ela teve foi a receita de comissão. Então, como ela teve somente a receita de comissão, naturalmente aí ela deverá ter essa situação, tá? Bem, mas tem outros itens também que foram incluídos na receita. Teve outros itens tiveram outros itens que foram incluídos na receita. E aí nós vamos ter os itens A, os itens B e os itens C. O item A, o custo do financiamento nas vendas a prazo contida no valor dos bens ou serviços destacados no documento fiscal. O item B, as gorjetas, sejam elas compulsórias ou não, e o item C, os royalties, aluguéis e demais receitas decorrentes da cessão de direito de uso ou gozo. Por quê? A primeira é por conta do efeito que trazia a norma internacional aplicada no Brasil através do modelo internacional, o efeito que trazia o AVP. O custo do financiamento, quando você traz o a valor presente, o valor de receita da empresa ele fica menor. Ou seja, se eu fiz uma venda em 36 meses, eu cobrei lá de um determinado bem o valor de R$ 3.600, mas eu vou receber este valor em 36 parcelas de R$ 100, então, o que vai ter aqui? R$ 3.600 em 36 parcelas de R$ 100, quando eu trago essa receita a valor presente, essa receita não vai dar 3.600, ela vai dar lá por volta de R$ 3.000, R$ 3.100, o restante é juros. Mas como eu emiti a nota fiscal no valor de 3.600, naturalmente a tributação tem que ser por 3.600. E havia quem estava defendendo a retirada do AVP, aí, a diminuição do valor da receita pela aplicação do AVP. Então, na prática, isso aí não existe. Ou seja, se o documento fiscal saiu pelo valor de R$ 3.600, ele é R$ 3.600 que eu tenho que utilizar para fins de receita bruta do Simples Nacional. As gorjetas. As gorjetas, elas acompanham a legislação aplicada ao garçom. A legislação aplicada ao garçom, ela obriga que os estabelecimentos que utilizam o serviço de garçons repassem ao garçom o valor das gorjetas, só que a legislação permite que ela fique com 30%, ou seja, o estabelecimento vai repassar apenas 70% e vai ficar com 30%. Por que 30%? Porque esses 30% a legislação traz que é para custear a previdência e os tributos incidentes sobre aquela receita. Ok? Então, as gorjetas que os garçons recebem, elas vão integrar a receita bruta, mas esse valor está previsto uma retirada de 30% do garçom para pagar esse valor. Então, isso aí vai, embora inclua na receita, a finalização disso vai ser paga diretamente pelo próprio garçom. Tá? Os royalties, aluguéis, demais receitas decorrentes de direito de uso ou gozo, é aquele caso que nós falamos. Como não havia receita bruta, a questão do direito de uso, cessão de imagem, essas coisas, foi incluído aí através dessa resolução. Tá? E quais itens, Filemon, não compõem essa receita bruta? Quais itens que não compõem essa receita bruta? Não compõe a receita bruta a venda de bens de ativo imobilizado, o juro moratório, quando a gente receber, por exemplo, o cliente atrasou, pagou com juros, esse juro não é receita bruta, tá? A remessa de mercadoria a título de bonificação, doação ou brinde, também não é, desde que ela seja, claro, incondicional, porque senão não é necessariamente uma bonificação ou doação. A remessa de amostra grátis
e os valores recebidos a título de multa ou indenização por rescisão contratual, desde que corresponde à parte executada do contrato, ou seja, aquela multa que eu recebo por alguém não ter cumprido um contrato comigo, esta não é tributado como receita bruta. Um detalhe importante, tá? Descontos incondicionais. Os descontos incondicionais, eles são aqueles que estão no documento fiscal e não tem condição alguma para que ele seja exercido. Aqueles que estão no documento fiscal já serão abatidos da receita bruta. Caso não estejam no documento fiscal, não serão abatidos da receita bruta. Ok? Ativo imobilizado. Consideram-se bens do ativo imobilizado os ativos tangíveis que são disponibilizados para uso de produção ou fornecimento de bens e serviços ou para alocação por outros para investimento ou para fins administrativos e cuja desincorporação ocorra somente a partir do 13º mês, contando da sua respectiva data de entrada. Nesse contexto, eu quero chamar a atenção aqui para a seguinte situação. Não pode ser vendido ativos até 12 meses, pois se eles forem vendidos em até 12 meses, serão reconhecidos como receita bruta da comercialização. Tá? Então, ativos que sejam vendidos em até 12 meses serão conhecidos como receita bruta da comercialização. Ok? Tá? Chegou pergunta aí, presidente? Temos duas perguntas aqui. Temos uma pergunta aqui lá do Roy Alisson, que é o nosso delegado lá de Coari. Bacana. Aí o Roy Alisson pergunta: eu tenho uma dúvida com relação à constituição de uma empresa onde há dois sócios, né? A dúvida com relação ao sócio efetivado, funcionário de empresa pública, existe algum impedimento para ele? Boa pergunta, ótima pergunta. É o chamado sócio, mas que tem vínculo com a iniciativa pública. É um servidor público, né? Ele é um servidor público e a pergunta é se ele pode ser sócio dessa empresa. Vamos dizer o seguinte, a legislação geral, ela não impede de que um servidor público tenha sociedade. Mas o impedimento ele pode acontecer pelo estatuto do órgão ou do ente público que ele está ligado. Então, alguns órgãos, alguns entes públicos, que eles podem vedar a atividade empresarial daquele servidor público. O servidor público, de uma maneira geral, não está vedado. O servidor público, de uma maneira geral, não. Mas a análise precisa ser feita no estatuto específico daquele servidor. Ou seja, qual o posicionamento daquele servidor como servidor público dentro do órgão que regulamenta ou que rege aquela relação dele. Então, aí eu preciso ir para a legislação específica, lá para o estatuto que rege esse servidor especificamente. Tá? Não há vedação geral, mas pode haver vedação específica no estatuto que ele faz parte. Você pode continuar, Filemon, que aí nós vamos dar um intervalo, tem 13 minutos, vamos dar um intervalo, depois a gente volta, ainda tem tempo. Então tá bom. Pode ficar à vontade de continuar. Tem algumas outras perguntas aqui, mas a gente faz depois do intervalo. Perfeito. Então, depois do intervalo, nós vamos ter mais perguntas. Então, vamos continuar ali na apresentação. Nós falamos, então, do ativo imobilizado. E aí, nós vamos falar agora sobre as alíquotas. Tá? O valor, então, devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, ela vai ser determinado mediante a aplicação das alíquotas previstas nos anexos 1 ao 5, de acordo com a faixa
aí tem o 6, mas seria o 5, com a faixa do contribuinte se enquadrar. As novas tabelas do Simples Nacional para 2018 estabelecem uma forma mais progressiva de cálculo de imposto, mecanismo mais linear de custo tributário. Então, qual que é a forma a partir de 2018? A forma de determinação da alíquota, então, a partir de 2018, ela vai ser assim. Nós vamos ter a RBT 12, para quem já conhece a nomenclatura, a RBT 12 é a receita bruta acumulada dos 12 últimos meses, tá? Então, para o efeito da determinação da alíquota, a RBT 12 vai ser levado em consideração e será aplicado dentro de uma tabela, que é a tabela dos anexos a qual cada um está inserido, tá? Simples Nacional, alíquotas, então. Para o cálculo do Simples, as empresas que tenham atividades mistas ou que trabalharem com mercadorias sujeitas à tributação monofásica, substituição tributária, isenção ou que sofrerem retenção de ISS, deverá segregar as receitas para o correto preenchimento do PG-DAS-D. Então, vamos aqui, eu quero fazer até uma pausazinha sobre essa situação, que é a seguinte. Olhe lá. Quando a gente fala sobre a questão da segregação de receitas, a incidência de erro é muito grande na segregação de receitas. Então, por exemplo, se eu tenho lá um supermercado que eu faço e ele é do Simples Nacional, eu preciso de realizar na saída dos produtos a identificação do produto que já foi cobrado a ST anteriormente, daquele produto que possui regime monofásico de PIS e COFINS, daquele produto que eventualmente já tenha tido, não tenha tido recolhimento do ICMS-ST. Por quê? Porque isso vai definir a forma como eu vou apurar esse tributo. Eu não posso colocar a mesma receita para todos os tratamentos. Eu tenho que colocar aqui a receita e o tratamento individualizado. Então, o produto que já tenha sido tributado com ST, eu vou apurar retirando o ICMS daquela alíquota. O produto que já tenha sido regime monofásico de PIS e COFINS, eu já vou retirar o PIS e COFINS da alíquota do Simples Nacional. Tá? Na própria apuração lá, ele segrega isso aí, né? Isso. A gente coloca venda com ST, venda CST, aí o próprio programa já vai se encarrega de fazer isso. Exatamente. A gente tem que segregar lá na hora de fazer a apuração. É esse o detalhe. Nós temos que incluir as receitas de maneira certa. Porque incluindo as receitas de maneira certa, o sistema já nos dá a opção de colocar, de tirar o tributo, de colocar o tributo e assim por diante. Então, é que muita gente não faz isso na saída. E aí pega tudo, coloca tudo como uma receita só e tributo global e acaba recolhendo a maior o tributo. Tá? Segmentos do tipo, que são muito comuns, segmento do tipo material de construção, farmácia, alimentos, né, o supermercado, alimento, são atividades muito importantes para essa segregação, porque normalmente se dá um recolhimento bem interessante. Você tem que ter muito cuidado na hora de fazer o cadastro, que às vezes já vem automático, né, da mercadoria, na hora que baixa o DANF, já vem automático, então você tem que observar o que é substituição tributária, o que é monofásico, já para informar para o seu sistema emissor de nota, para saber, na hora de que você importar, o contador importar por dentro do fiscal, na hora de fazer a apuração, ele já vai separar o que é um, o que é outro, através do CFOP, né? Identificando o que é substituição tributária ou não. Né? Então, esse trabalho o contador precisa ter junto com o empresário na hora da implantação do sistema, municiar o programador lá para que ele faça, coloque as informações no sistema
como deve corretamente para não evitar a bitributação. Você já pensou você pagar o imposto antecipado, depois, ou já tenha pago no início, depois apurar o simples e pagar de novo, aí é doloroso. Exatamente. Até porque muita gente fala assim, mas esse controle fica caro. É muito comum, depois que você estabelece um controle, coloca um sisteminha lá, o valor do sistema já traz para você uma economia muito maior, o valor do sistema já traz para você uma economia muito maior do imposto pago. Então, às vezes, você deixa de pagar lá um valor X de imposto, tem um custo do sistema, mas é muito menor do que o que pagaria errado de imposto, né? E sem contar que o nível de controle aumenta, tem mais informações, tem mais condições de poder manter essa atividade. Tá ok? Então vamos lá. Bom, no cálculo que a gente faz a DAS, né? Nós temos que entregar a DAS sempre, nós temos que entregar a DAS, fazer o cálculo da DAS todo mês. E aí eu queria trazer só aqui a questão seguinte, que as informações prestadas no sistema eletrônico têm caráter declaratório. E o caráter declaratório constitui confissão de dívida, em instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições, tá? Que não tenham sido recolhidos resultantes de informação nele prestada. Então, nós temos que aí tomar um cuidado com relação às informações que colocamos na DAS, porque a informação da DAS ela tem caráter declaratório. Ela pode ser exigida e cobrada do contribuinte a qualquer momento. Tá ok? Deverão ser fornecidas às secretarias da Receita Federal até o vencimento do prazo para pagamento dos tributos devidos ao Simples Nacional em cada mês, relativo sempre ao mês anterior. Então, todo mês eu tenho que fazer a declaração. Aí nós temos o Simples Nacional alíquotas, tabelas que vão as tabelas, né? Em 2016, 2017, as tabelas elas tinham aí várias faixas, muitas faixas. Todas elas foram modificadas para apenas 6 faixas que foram aplicadas a partir de 2018 para 2019, a partir de 2018 e continua em 2019, tá? Apenas 6 faixas continuaram sendo do Simples. Até 180 mil, de 180 a 360, de 360 a 720, de 720 a 1.800.000, de 1.800.000 a 3.600.000 e a sexta faixa de 3.600.000 a 4.800.000, que só é aplicada ao Fisco Federal. Ou seja, a sexta faixa só vai ser aplicada à Receita Federal, não vai ser aplicada aos estados e aos municípios. Tá ok? Bem, uma outra novidade com relação a isso foi o investidor anjo. O investidor anjo que poderá investir na ML-EPP aportando capital, ou seja, fornecendo recursos para que a empresa se desenvolva e com isso depois ele recebe de volta esse investimento realizado. A grande vantagem para a empresa é que esse dinheiro que o investidor anjo irá repassar não integrará o capital social da empresa e não será considerado como receita da sociedade. Assim, ela terá mais recursos para trabalhar sem que seja necessário sair do Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, aliás, a ML-EPP, ela foi beneficiada com a lei que trata do investidor anjo, porque a ML-EPP, o investidor anjo, ele não tem a consideração, primeiro, como sócio. Por outro lado, ele não tem direito a voto, gerência, nada. Ele não vai responder também por qualquer dívida da empresa. Ele vai ser remunerado por seus aportes, tem preferência em caso de venda e resgate de aporte no mínimo de 2 anos. Então, antes dessa norma, as formas que se tinha de alguém aportar dinheiro na empresa ou era emprestando ou era sendo sócio. Se um fundo internacional, por exemplo, quisesse ser sócio de uma startup, ao entrar como sócio, a startup já deixaria de ser do Simples Nacional. Ou seja, agora ela pode receber dinheiro, não perde a condição de Simples,
e ela pode ter, então, a melhoria no ambiente para poder sobreviver ou para poder ter as suas atividades. Para o Simples Nacional, a mudança que tem é a seguinte: a empresa que receba aporte de investidor anjo, ela tem que fazer a ECD, a Escrituração Contábil Digital. Tá? Ela tem que manter a ECD, ok? O aporte de capital ele pode ser realizado por pessoa física ou por pessoa jurídica, tá? Que vai ser um investidor anjo. Ao final de cada período, esse investidor anjo poderá ser remunerado aos resultados distribuídos, conforme o contrato de participação, não podendo distribuir acima de 50% dos lucros da sociedade, tá? E também o investidor anjo poderá exercer o direito de resgate do aporte inicial somente após 2 anos. Após 2 anos que o investidor anjo poderá exercer o seu direito de retirar o aporte inicial de dentro do Simples, de dentro da empresa que ele investiu. E esse aporte, ele pode ser constante, Filemon, ou só uma vez, ou pode continuar investindo? Pode. As regras serão todas descritas no contrato de investidor anjo. Então fica entre as partes, exatamente, né? Como ele será feito? Ele só não pode prever que o aporte não terá uma duração de no mínimo 2 anos. Ou seja, entendi. Eu não posso dizer assim, olha, eu vou aportar o dinheiro da empresa, o ano que vem já vou tirar. Não pode. Não, tem que ser no mínimo 2 anos. No mínimo, o aporte inicial é 2 anos. Mas, por exemplo, ele pode aportar um dinheiro e logo no primeiro ano aquela startup ter lucro. Então ele fará jus ao lucro do investimento. Certo. Mas o investimento inicial ele tem que manter 2 anos dentro da empresa. Certo. Tá? Ok. Então, existe inclusive aí institutos especializados em investimento anjo. A minha sugestão para quem atua na área de investimento anjo é que busque uma assessoria especializada, e eu vou aqui falar para vocês o porquê. Um contrato de investidor anjo, ele tem um nível de complexidade. Então, normalmente, ele é extenso e tem várias situações que prevêem. Pessoas observadas, né? Exatamente. Tá? Nós vamos chamar o intervalo agora, Filemon, e já a gente volta continuando com esse assunto aí. Ok, então. Tá bom. Oi, gente, estamos de volta depois do intervalo. O Filemon vai continuar com alguns slides. Eu acho que Manacapuru vai entrar ao vivo, Manacapuru. Oi, Nazareno. Obrigado, Nazareno. Um abraço para os colegas aí que estão ligados no canal Contábil. A gente já fez essa consideração ainda agora, né? Se tiver alguma consideração a mais, o Filemon, para fazer a respeito desse tema. Mas é isso mesmo, Nazareno. Tem que ter muito cuidado para o cliente de repente não pagar imposto a mais do que deve. Então deve ter um cuidado aí. Nós temos aqui, o Nazareno tinha feito também uma pergunta anterior, né? Nobre presidente, Manuel Júnior e Filemon, no caso de servidor público, seja na esfera municipal, estadual e federal, o mesmo pode registrar uma empresa e assim se enquadrar no Simples Nacional? É o que a gente falou ainda agora, né? Não é isso? Sim. A possibilidade? A possibilidade de ser. É importante só dizer uma coisa, tá? Que aí temos 2 condições. A grande maioria da vedação, ela aplica-se ao administrador, ou seja, do servidor público ser administrador de empresa, não de ser sócio. Muitas vezes ele pode ser sócio, mas ele está vedado a ser o administrador da empresa, tá? Então, só tem que dar uma olhadinha nessa condição. Tem um detalhe que ele não pode receber prolabore, né? Porque prolabore é pelo trabalho, ele pode sim receber a distribuição de lucro, não é isso? Exatamente. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, que o Roy Alisson também, nosso delegado lá de Manacapuru, ele pergunta, com relação aos tributos monofásicos e substituição tributárias. Vou citar um exemplo, o ramo de autopeças, que são isentas de PIS e COFINS. Identifiquei que um cliente que veio comigo de outro escritório, no qual pagava PIS, COFINS e ICMS indevido, sendo que esse ramo é isento. A pergunta,
posso retificar todos esses anos de recolhimento indevido e de que forma posso compensar os valores pagos indevidamente? Bom, a primeira coisa a qualquer tempo a retificação pode ser feita, claro, limitado o período prescricional do imposto de 5 anos. A qualquer tempo essa retificação pode ser feita. Quanto à compensação, agora no Simples Nacional se tornou até mais simples, o Simples se tornou mais simples, né? Mas o aproveitamento do crédito se tornou até mais simples no Simples Nacional agora, porque a própria plataforma do Simples ela permite que você faça compensações de valores pagos indevidamente no passado. Então, isso vai acontecer tudo dentro da plataforma do Simples mesmo. A retificação e também a utilização aí dos valores de compensação dos valores devidos pagos anteriormente, ok? Ok. Eu acho que a gente pode continuar com os slides aí, já que a gente não tem perguntas agora, a gente pode dar uma continuada para o Filemon finalizar aí o que está faltando. Tá ok. Então vamos lá. No Simples Nacional, quando a gente falou do limite, o ISS e o ICMS eles estão fora do limite de 4.800.000. Então eles vão para o limite de 3.600.000. Então, o contribuinte que ultrapassar o limite de 3.600.000, ele vai ter que recolher o ISS de maneira normal e o ICMS também da maneira normal. Já o microempreendedor individual, a partir de janeiro de 2018, ele foi elevado de 60.000 para 81.000. Então, o microempreendedor individual, que é o MEI, ele já foi, ele passou de 60.000 para 81.000 o seu limite de enquadramento, tá? E aí, continuando então, após aí o MEI, nós vamos ter as atividades. Muita gente tem dúvidas sobre as atividades que entraram em 2018, tá? Atividades que entraram no Simples, no anexo 3 de 2018, são arquitetura, medicina, odontologia, psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, podologia, acupuntura, enfim. Todas essas atividades, elas estão sujeitas ao que a gente chama de fator R, tá? Fator R. Então, se elas tiverem a folha de pagamento, tá? O anexo 5 lá, que são as atividades do setor de serviço que tenham a prestação de serviço por atividade intelectual. Logo à frente, nós vamos ver o seguinte, que se elas tiverem uma folha de pagamento superior a 28%, então, a folha de pagamento dessas empresas, se elas forem superior a 28%, elas vão ser enquadradas no anexo 3. Se a folha de pagamento for inferior a 28% da receita, elas vão ser enquadradas no anexo 5. Isso dá uma diferença significativa da tributação, mas é justamente para que a gente tenha o maior valor dentro da legalidade previdenciária. Isso significa o seguinte, o que compõe a folha de pagamento? Vai compor a folha de pagamento os custos previdenciários, inclusive a CPP que está dentro do Simples Nacional, vai compor a folha de pagamento o próprio salário dos trabalhadores, vai compor também o Prolabore, o custo com fundo de garantia, tudo isso vai ser somado e compor a folha de pagamento. Então, a folha de pagamento será relacionada à receita. Se o valor for superior a 28%, naturalmente, se o valor for superior a 28%, nós vamos ter a tributação no anexo 3. Se for inferior, vai para o anexo 5. Tá ok? E aí, então, continuando aí, Simples Nacional, alterações, pode passar, por gentileza. Passando mais... Aí, essa aí. Atividades que foram autorizadas a ingressar no Simples Nacional foram as micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores e também micro e pequenas destilarias. Nesse caso, o que vai acontecer? Estas empresas que foram autorizadas a ingressar no Simples Nacional,
elas só têm que ter a inscrição delas no mapa, que é no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tendo o mapa, essas empresas poderão ser ingressadas no Simples Nacional e aí realizarem as suas atividades aí de micro e pequenas cervejarias, vinícolas, produtores de licor e pequenas destilarias. Tá ok? Bom, passando aí, então a alterações da lei, pode por gentileza passar mais dois. Bom, nós vamos para a determinação da alíquota. Como é realizada a determinação de alíquota hoje no Simples Nacional? Nós temos uma primeira alíquota, que é a RBT 12, vezes a alíquota menos PD sobre RBT 12. Esta fórmula, quando nós aplicamos essa fórmula, nós vamos encontrar uma alíquota que a gente chama de efetiva, e depois da alíquota efetiva, então, por gentileza, pode passar, depois da alíquota efetiva, nós vamos aplicar a alíquota efetiva à base de cálculo, que é o faturamento do período, e aí nós vamos encontrar o imposto devido. Tá? Dentro da fórmula, nós vamos ter aí o anexo 1, por exemplo, de comércio. O anexo 1 de comércio, por exemplo, temos aí a receita bruta, qual a alíquota nominal, qual o valor a deduzir. Então, se eu quero, por exemplo, saber qual é a alíquota efetiva de uma receita bruta de 12 meses, de uma RBT 12, de 1 milhão, é somente eu pegar 1 milhão, observar na quarta faixa, que é o valor de 1 milhão, e aí eu vou entrar aí, ó, alíquota nominal de 10,7. Então, eu tenho 1 milhão vezes 10,7, vai dar 107 mil. Depois eu diminuo 22.500 desse valor de 107 mil e o resultado eu divido pelo próprio 1 milhão. Esse vai ser o valor da alíquota efetiva. Tá? Os anexos também possuem os percentuais de repartição de tributos, que estão sempre abaixo das alíquotas. Então, os percentuais de repartição de tributos vão levar em consideração a destinação do imposto de renda, CSLL, COFINS, PIS, CPP e ICMS em percentual. É só pegar a alíquota efetiva, multiplicar pelos percentuais individuais para eu entender ou para eu encontrar o valor individualizado de cada tributo, seja o imposto de renda, CSLL, COFINS, PIS, CPP e ICMS. Bom, algumas pessoas perguntam, Filemon, em 2018 nós tivemos a alteração da antiga metodologia para uma metodologia atual. Isso foi vantajoso ou foi desvantajoso ao contribuinte? Vamos aqui fazer um gráfico, mostrar um gráfico para vocês, que é um comparativo. O modelo que está em azul no gráfico é o modelo novo. O modelo que está em laranja é o modelo antigo. Aí, o que vai acontecer? O modelo em azul do gráfico, vocês vão observar que até o valor de 770 mil aproximadamente de receita bruta anual, até o valor de 770 mil de receita bruta anual, a nova sistemática é mais vantajosa. A nova sistemática, ela passa a ter um valor mais vantajoso nesse sentido. Tá ok? Depois do valor de 770 mil, a nova sistemática ela se torna mais onerosa ao contribuinte. Claro que em volume ou em valores que são relativamente baixos ou em pequenos desvios. Isso vai acontecer tanto para o comparativo do anexo 1, quanto para o comparativo do anexo 2, que será apresentado logo a seguir, após aí o anexo 2 da indústria. Tá? Então, logo a seguir o anexo 2 da indústria, nós temos também o comparativo do anexo 2 e o comparativo do anexo 3 logo depois do anexo 3. Vocês vão observar que todos esses comparativos eles têm a mesma tendência de curva, ou seja, até 770 mil reais é mais vantajoso para o contribuinte a nova sistemática e acima desse valor de 770 mil custa mais para o contribuinte a nova sistemática. Então, essa nova sistemática criada, ela foi de alguma maneira benéfica para
para a grande maioria dos contribuintes, que são aqueles contribuintes com até 770 mil de faturamento no ano, e para os demais contribuintes ela foi prejudicial porque ela foi prejudicial porque fez esses contribuintes pagarem mais o maior valor de tributo. Tá? Bem, basicamente a apresentação ela finaliza com a apresentação dos anexos, tá? A qual a gente vai ler da forma que a gente explicou, que é a RBT 12, vezes a alíquota nominal menos o valor a deduzir sobre a RBT 12. A alíquota efetiva aplica-se à base de cálculo e aí a gente tem a tributação. Tá? A apresentação, de uma maneira geral, ela é essa forma aí que a gente fez a apresentação. Agora, então, a gente pode partir para outros posicionamentos, outras perguntas e o bate-papo. Já nós não temos mais perguntas aqui, né? Não recebi mais nenhuma pergunta. E o nosso tempo já está se esgotando aí, temos 4 minutos e meio. Né? Eu já abro aqui para você fazer suas considerações finais, né? Para a gente já ir se encaminhando para o final do programa. Bacana. Para mim, então, poxa, mais uma vez, uma honra, uma satisfação muito grande poder estar aqui no Amazonas. E eu quero deixar aqui uma reflexão que eu acho que é muito importante para nós, para você que está me ouvindo, para nós como empresários de contabilidade, porque eu também sou empresário de contabilidade e sei as dificuldades do dia a dia de um contador, assim como o presidente Manuel também, e tem a sua atividade contábil com o escritório. E eu quero deixar aqui uma reflexão para dizer o seguinte: todo trabalho feito com excelência raramente será substituído. Nós estamos vivendo uma época onde tem muitas coisas, muitas informações, tem muito conhecimento disponível, mas pouca sabedoria para utilizá-los. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas acabam entrando muito naquela onda da moda, daquilo que está na moda no atual, e esquece muitas vezes o que trouxe até aqui. Então, se eu tenho uma reflexão a fazer para vocês, é o seguinte: seja sempre o melhor de você. Seja sempre o melhor assessor, seja sempre o melhor contador para você mesmo, seja sempre o melhor atendimento para o seu cliente, seja sempre a melhor pessoa. Que isso, dificilmente, qualquer máquina ou qualquer sistema possa, de alguma forma, substituir. Temos situações em que vamos evoluir e muito. Os controles serão cada dia maiores, mas há algumas coisas que não serão substituídas nunca. Entre essas coisas é a sabedoria humana e, principalmente, o relacionamento humano, a confiança, a credibilidade e o valor que você passa ao seu cliente. Então, independente de qualquer moda, de qualquer coisa que a nossa profissão esteja passando pelas influências tecnológicas, o ser humano ele ainda será fundamental na construção do seu próprio sucesso. Acredite sempre nisso. Por quê? Aquilo que você faz muito bem feito e aquilo que você é excelente, aquilo que você é diferenciado, com certeza, dificilmente um computador fará para você. Ele pode te auxiliar a ser melhor, mas ele não poderá substituir a sua presença, a confiança, a credibilidade e o valor que você tem para o seu cliente. Tá bom? Então, tenha sucesso, seja feliz e seja realizado também como contador. Essa é a minha reflexão. Obrigado, Filemon. É isso mesmo. Procure sempre fazer mais do que esperam de você, né? O grande segredo, tem gente que pergunta: tem segredo para o sucesso? Não tem, gente. É sentar, estudar, trabalhar, sonhar também para onde quer chegar, ter objetivo e foco, né? Isso é que é importante, principalmente, aliás, em qualquer profissão, né? E a nossa vem cada vez mais seguindo essa linha, tá, gente? Estamos aí praticamente encerrando, mas quero lembrar, fiquem ligados na nossa programação. No mês que vem nós teremos
o evento dos Jovens Líderes, que teremos aí a participação do Aldrey, que foi perito da Lava Jato, policial federal. A nossa palestra motivacional será com o medalhista olímpico de judô, Flávio Canto. Então, nós vamos ter uma programação muito bacana, muito vasta. Procure sempre estar se qualificando, participando de palestras, participando de eventos do seu CRC. Siga as nossas páginas no Facebook, no Instagram, no Twitter. Entre diariamente na página do CRC Amazonas, que sempre vai ter alguma coisa lá. Tá? Muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado.